Outro processo que daí entra já num monitoramento, num acompanhamento dos alertas que estão sendo colocados. Como eu falei lá no início, nós temos 600 leitos somente na unidade Teixeira Soares e mais 100 na unidade Uruguai. Então, é um hospital bem grande. E nós não temos um recurso para que seja feito farmácia clínica em 100% dos pacientes. Então, se faz muito, hoje se consegue validar muitas prescrições com o uso do no harm, mas mesmo assim, com o quantitativo de profissionais, a gente 100% não dá para dizer que a gente faz. Por isso que a gente se utiliza também para acompanhamento, se está sendo colocado os alertas de alergia ou não no prontuário do paciente, de um relatório dentro do no harm, que é o relatório de gerenciamento de riscos. Ali ele nos traz todas as prescrições, né, as evoluções, que tem algum termo que indiquem algum evento adverso, que não somente relacionado a um erro de medicação ou uma reação adversa, mas ele nos traz isso. E aqui a gente consegue ver, então, quantos pacientes têm tem o indicador, né, lá de alergia medicamentosa em alguma evolução. Aí a gente se utiliza disso aqui realmente para conferência. Então, a nossa farmacovigilância, ela tem 3 estagiários que também atuam daí em carga horária integral, fazendo essas atividades de busca ativa, de conferências de alertas, e é por meio desse relatório que a gente consegue garantir um pouco mais que os pacientes que têm alergia relatada realmente estão com esse alerta cadastrado. Então, a nossa preocupação é que quem tem algum relato de alergia tenha o cadastro no prontuário, que é isso que vai conseguir fazer com que barre aquela prescrição de um medicamento com alergia relatada. Então, hoje, a gente utiliza todos os dias realmente esse relatório aqui para conseguir acompanhar. E posso dizer que muitas alergias que a gente identifica e são cadastrados alertas vêm daqui. Porque como a colega falou antes, que a gente tem subnotificação, né? Então, todo o processo que a gente depende de outros profissionais para comunicar envolve uma gama gigantesca de profissionais, pode ser que não saia 100%. Então, muitos alertas a gente acaba tirando daqui, às vezes eles ligam depois, informando alguma coisa, e já até mesmo tá lá o alerta no prontuário. Mas é bem utilizado, esse é um processo de acompanhamento de alertas que a gente não tinha até a chegada do no harm. A gente investia muito mais o tempo buscando as reações adversas nas evoluções dos pacientes, né? Então, isso a gente começou a fazer depois que veio o no harm, esse processo de acompanhamento do cadastro das alergias. A gente está já monitorando se aquilo que está descrito para ser está acontecendo mesmo ou não. Aí entro para a questão da identificação, né, das reações adversas, das inefetividades terapêuticas, dos erros de medicação. Então, uma forma é, sim, através da notificação voluntária que a gente tem dentro do hospital. Então, acredito que quem tem núcleo de segurança do paciente aí tem, sim, um sistema de notificação dentro do hospital de não conformidade, de processo, de incidente assistencial, de desvios de qualidade. Então, busquem, se não está chegando até vocês essas informações e o que chega nesse sistema, busquem aí com os profissionais do núcleo, da gestão de risco ou da qualidade, para ver se tem notificações que vocês possam estar atuando em cima, e até mesmo complementando o que é identificado, né, na busca ativa também. Então, é tudo
A gente vai fazer busca ativa, mas também não deixa de trabalhar com a voluntária, porque em alguns momentos vem sim notificações ali, principalmente os erros de medicação, a gente depende de um registro, sim, né? Então, tem coisas ali que talvez a gente não identifique realmente na busca ativa. Então, vai sendo tudo complementar para a gente ter um retrato melhor e uma visualização de como que está esse risco dentro do hospital. O que nós fizemos hoje também? Então, em relação às reações adversas e aos erros de medicação também, temos um processo de busca ativa, que é realizado hoje de 3 maneiras, essa busca ativa de reações. Como temos estagiários atuando nisso e não temos farmacêuticos em 100% das unidades de internação no dia a dia, né, que estejam lá com os profissionais, a gente trabalha muito, sim, com os estagiários para fazer essa busca ativa dessas reações dentro do hospital. Mas quem já está, né, claro que as unidades mais de terapia intensiva, que tem o farmacêutico designado para aquela unidade, a gente não vai até o setor com o estagiário, é o farmacêutico que vai coletar essas informações lá no dia a dia, lá com os profissionais da ponta. Mas, por isso que uma das formas de fazer a busca ativa é visita, que é feito uma visita diária a cada unidade de internação, com o questionamento de se teve alguma reação de medicamento, algum problema relacionado a algum medicamento. Nesse momento, a gente também já faz um reforço. Ah, mas viu, não foi notificado esse aqui, registrem. Então, também já é um estímulo que seja registrado, estamos passando, mas não exime de que isso seja registrado. E também mostra a nossa cara, enfim, o nosso trabalho lá no dia a dia. Então, não deixamos de fazer essas visitas nas unidades de internação, porque fortalece muito o vínculo que a gente tem com a ponta. Então, diariamente, cada uma passa em suas unidades de referência, conversa com os técnicos, com o enfermeiro do setor, questionando se teve algum relato de alguma reação adversa, se teve algum problema com o uso de algum medicamento. Então, isso também é uma forma de fazer essa busca ativa. Se identifica 100% das reações dessa maneira? Também não. Então, mesmo passando nas unidades, às vezes o profissional não se deu conta que aquilo que o paciente está apresentando era uma reação, que aquilo estava relacionado a um medicamento ou não. Às vezes é a equipe médica que vai identificar isso mais. Então, também não é uma forma que a gente consegue quantificar 100%. Por isso, que o que nós utilizávamos até 1 ano e meio atrás era essa visita diária nas unidades de internação e alguns medicamentos rastreadores. O que a gente fez? Nós fizemos uma adaptação do Global Trigger Tools. Não sei se vocês conhecem, que foi uma ferramenta desenvolvida pelo IHI. Então, lá tem uma série de indicadores que eles nos colocam que podem nos dizer que aquele paciente teve algum incidente, algum evento relacionado ao uso de medicamento, ou aqui no Global Trigger Tools até algum outro tipo de incidente relacionado à assistência. A gente fez uma adaptaçãozinha, né? Pegamos, então, os medicamentos que nos indicam que aquele paciente está tratando alguma alergia. Aí, é claro, né, trabalhando dessa maneira com medicamentos rastreadores, a gente acaba identificando mais reações relacionadas à pele, enfim, alergia, rush cutâneo, prurido, porque vai ser o que vai ser tratado com o medicamento rastreador que a gente utiliza, que é os antihistamínicos, os corticoides. Então, dentro do nosso sistema, e agora a gente faz isso no no-harm, mas ainda a gente já está avaliando se continua essa atividade ou não. Mas são rastreadas as prescrições de medicamentos antihistamínicos, de corticoides, de naloxona, né?
flumazenil, vancomicina via oral, e é avaliado o motivo do uso daquele medicamento. Então, está prescrito lá hidroxizina. A gente vai avaliar o porquê que está prescrito. Se é por uma alergia, por alguma reação que o paciente está apresentando ali na internação. Então, isso já nos indica que talvez ele está com alguma alergia. Será que é medicamentosa? Vamos investigar esse paciente, ir lá avaliar lá no setor e avaliar com o paciente o que ele está apresentando, buscar mais informações para ver se isso é alguma reação de medicamento ou não. Então, às vezes já na própria evolução já é colocado ali, né, o motivo da prescrição, já deveria ser colocado, mas sabemos que ainda alguns registros têm um pouco de falha, mas geralmente se consegue ver até mesmo na evolução do motivo da prescrição daquele medicamento. Então, essa é uma forma de fazer uma busca ativa também. É claro, a gente vai acabar identificando mais realmente as reações cutâneas, né, que vão ser tratadas com esses medicamentos. A anafilaxia também se consegue pegar dessa maneira. Naloxona, claro, naloxona, quando a gente visualiza a prescrição dela, ou foi uma dose, uma utilização numa dose superior, num intervalo errado, né, do opioide, mas também a gente acaba tendo alguns pacientes que sim, que realmente tem um efeito exacerbado do uso de algum opioide, então cabe avaliar. Aí aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque pode ser um erro de medicação e não uma reação adversa, mas isso vai ser verificado na investigação dessa ocorrência, enfim, dessa suspeita de reação adversa. Flumazenil, da mesma maneira, então, se foi administrado, foi para reverter o efeito de um benzodiazepínico, será que teve um erro na administração disso? Ou foi utilizado porque precisava? Voltando aqui na naloxona, fazendo esse processo de utilização dos medicamentos rastreadores com a naloxona, a gente acabou descobrindo que, às vezes, era trocado a prescrição da morfina pela naloxona. A gente acha que isso, às vezes, não ocorre na prática, mas ocorre. A gente ia lá verificar. Estava escrito algia, prescrevo morfina. Íamos verificar a prescrição naloxona. Então, diversas vezes a gente, ali quando começou a acontecer, a gente, não, mas isso aqui precisa algum tratamento, alguma orientação em cima, porque realmente ainda temos algumas confusões, né? Esse é o antagonista, não é o medicamento que eu queria, então acaba sendo uma forma que a gente acabou identificando um erro de prescrição. A vancomicina via oral, então a gente também utiliza como um critério rastreador ainda para identificar a colite pseudomembranosa. Então, a gente sabe que é um problema que pode ocorrer relacionado à utilização de antibióticos. Então, sempre que tem vancomicina via oral, ela vai estar sendo utilizada para tratar muitas vezes, uma possível colite pseudomembranosa, e a gente vai investigar o motivo do uso, se isso está relacionado a essa suspeita à utilização de antibióticos ou não. Geralmente está, e são aqueles pacientes que ficaram um longo período internados conosco, que fizeram bastante antibiótico. A gente também acompanha essas colites e também registra isso dentro do sistema da Anvisa.